Bom dia. Estamos aqui para mais uma aula dobradinha de geografia? Dessa vez não. Estamos aqui para a aula maravilhosa, espetacular. Aula, assim, topzera do rolê. Aula de tecnologia, eu e a minha comparsa, Juliana. Presente. Dobradinha de educação física? Não, uma foi ontem, outra foi hoje. Mas não, mas a gente pode fazer assim, ó, atividade. Vamos fazer uma dancinha. É isso. A dança da minha... Como que é? A minhoquinha? Uma minhoquinha faz ginastiquinha. Isso é o melhor. Não, já que a gente vai falar sobre narrativas digitais... Eu vou contar uma história. Eu vou começar a história, narrativas digitais, que é justamente você contar uma história com uma história. Juliana chega na sala e fala, preciso dar uma aula sobre ginástica de academia, ginástica aeróbica, sei lá. E eu tô pensando aqui o que eu vou fazer. Eu, com toda a minha sabedoria em educação física... Com toda a minha malemolência... 6 anos, mestrado, doutorado em educação física. Foi fácil, Juliana. Cola comigo que você passa de ano. Eu falei, chega na aula e fala assim, é assim, gente, faz uma minhoquinha, faz ginastiquinha. Um minhocão faz ginástica. Eu falei, resolvi dar isso a aula. E eu fiz na aula isso, além de outras coisas, que tem muitos professores aqui que também são de tecnologia e educação física, assim como eu, e é verdade. Ela me instruiu, eu fiz na aula e foi sucesso total. Mas vamos lá, gente. A habilidade da aula de hoje é compreender e criar narrativas digitais para expressar temas pessoais, conhecimento sobre temas escolares e a própria aprendizagem. E aí a Fabiana começou a aula, deu start aí, fazendo algum exemplo. Um exemplo bizarro que a gente poderia dar 1000 aqui na nossa vida, porque nossa vida é bizarra. Exato! E pior, gente, eu vou contar um segredíssimo para vocês. Ao vivo e a cores, no real e no presencial, que não me deixem mentir sozinha o povo que tá aqui, nós somos assim mesmo. Exato, porque se não for para ter história para contar, eu não saio da minha casa. Entendeu? Tem que ter um bafafá, tem que ter alguma coisa. Então, vamos para os objetivos da aula, que é compreender o que são narrativas digitais e escrever uma história para compartilhar, né? Tipo, a partir de um fato, um acontecimento importante. E esse acontecimento pode ser importante para você. Eu acho muito importante para minha formação como educadora física, entendeu? A ginastiquinha. E é exatamente isso. Como a gente conta as nossas histórias para outras pessoas. E isso é legal. E é algo que fazemos de forma natural e a gente nem percebe. Mas hoje a gente vai estruturar para chegar no final da aula com um produto final. Realmente vocês vão elaborar algo pensado, estudado, trabalhado na aula de hoje. Casos da vida real. Hoje vamos ter uma aula diferente. Vamos lá. Para começar, vocês sabem o que é a narrativa digital? Você sabe? 1 minuto, manda aí para o seu professor, que o professor vai colocar aqui e nós vamos falar seu nome, sua escola. Se quiser, já conta até uma história, que a gente hoje está empolgada aqui nas histórias. Vamos aí, gente, 1 minutinho. Opa, Fabiana, voltou! É isso. Voltou, é isso. Vamos. Gente, desculpa. Educação física. Então, estou hoje... Calma aí, vamos lá. Vamos organizar. A Júlia, da professora Solange. Sua filha. A Júlia... Seriam acontecimentos que só aconteceu virtualmente? Calma.
Manda outra aí. Então, ó, temos aqui também, ó, a Yasmin. É uma forma de contar histórias por meio digital. Sucesso, Yasmin, Contação da professora de história. Thaís. Alunos responderam que são histórias da internet, das interwebs da Das vida. interweb. Então vamos entender aí com um trechinho de um texto que está no caderno do aluno, na página 280. A pessoa tentando ler, foi ótimo. O ser humano é um ser comunicativo. Sim, senhora, sempre, como sempre. Ao longo de sua existência, utilizou-se das mais diversas formas, com os mais diversos e criativos instrumentos para fazer essa comunicação a mais eficiente possível. Na era digital, resolvemos diversas situações com um clique. Temos disponíveis diferentes meios para nos expressarmos, seja em nossa vida pessoal, profissional ou educacional. As narrativas digitais, conhecidas como digital storytellings, Aqui, ó, poliglota. são como chamamos histórias contadas ou narradas por meio de tecnologia digital. Então, a aluna da professora Thaís acertou. Exato. Pensem assim, a gente se comunica durante a nossa vida inteira. Tipo, a humanidade, a base é a comunicação. Então, a gente já se comunicou por pintura na parede, tipo, pintura rupestre. Não tem papel, a gente pinta a parede. Não faça isso na sua casa. Eu já falei, Não faça isso na sua casa. E aí, a gente vai se comunicando das mais diversas maneiras, por carta. E hoje, a gente tem o advento da tecnologia, principalmente vinculado à internet. Mas hoje, quando você conta uma história, né, por meio digital, né, essas narrativas se tornam narrativas digitais. E elas podem ser por texto, pode ser, por exemplo, um vídeo. YouTubers, muitas vezes, contam narrativas digitais, quando eles contam a história de alguém. Tem uma amiga minha que é viciada daqueles negócios que conta dos crimes, sabe? Ave Maria. Ela fica meio obcecada aí, ela fica lá. E aí, ele foi lá à noite na casa dela. Ave Maria, eu tenho medo disso. Então, ele pode ser de diversas maneiras, mas a ideia da narrativa digital é justamente uma narrativa, só que digital porque a gente é tecnológico. Exatamente. Aliás, você falou das diversas formas antigas, eu sou da era do bip. Nossa, meio professor aqui, o professor João Lucas. Quero café! Eu quero café! Esse meme é maravilhoso. Queremos café também. Você ouviu falando que eu sou da era do bip? Eu lembro do bip. Você teve bip? Não porque eu era criança, eu tinha um bip de brinquedo. Então, obrigada. Eu tinha 10 anos, eu tenho 10 anos a mais que a dona Fabiana, então eu sou da era do bip, que foi uma forma de se comunicar através de mensagem de texto aí, né? E que a gente não conseguia aí colocar a história, não, porque tinha caracteres. Era o Twitter. Era tipo um aparelho de Twitter. Você tinha lá caracteres e aí tinha uma telinha que aparecia ali a mensagem. É isso, Bip. É isso, basicamente. Elementos básicos da narrativa digital. Então, nós vamos trazer aí para vocês 7 elementos para você compor uma narrativa digital. Primeiramente, um ponto de vista. É o tópico principal e a opinião do autor em relação à narrativa. Então, eu tenho que ter um foco, um ponto de partida, Fabiana. Eu não posso começar a história... Né? Boa prova, né? Prova do quê? Do nada. Aliás, do eu sou boa nisso. Do nada eu tô pensando, eu solto uma, Fabiana. Hã? Tipo, você tá ligado que eu não tava dentro da sua cabeça, né? Então, você tem que ter ali, né, um tópico principal, decidir, né? Tudo bem, na vida real a gente conta umas histórias, eu também. Eu começo uma história, eu termino em outra, daqui a pouco eu tô em outro lugar. Mas a ideia é você ter ali um tópico principal, você ter um foco do que você quer contar, né? E sempre lembrando, por ser uma narrativa, normalmente vai vir com a nossa opinião, né? Com o nosso juízo de valor. Às vezes você fala, foi muito engraçado, foi muito engraçado. E pra mim não foi. A pessoa tá assim pra você. Aí você fala, mas não foi muito engraçado. Que graça tem? Foi. Haha. É isso aí. Segunda coisa, a questão dramática é o problema inicial que cativa o público até que o fim seja resolvido. Então, eu acho o meu tema e aí eu dou como eu vou começar. Então, eu tenho lá uma história do que aconteceu ontem, quando eu cheguei em casa, eu vou falar pra Fabiana. Mas que parte eu vou começar? A parte que a Júlia falou, que o Gabriel falou, que o Vinícius falou, que o Davidson falou, que as duas cachorras latiram? Vai começar, eu dormi. Mas antes, aí faz a retrospectiva. Então, a gente tem que escolher ali, né, como a gente vai fazer. Tá? Conteúdo emocional, Fabi. É a parte da história que você relaciona o autor ao público. Então, você tem que deixar a sua história interessante para que o outro queira ouvir, assistir, ler. Eu acho que a gente pode até vincular a questão dramática, né, de você ter um problema inicial que a pessoa fica, tá, e aí, o que aconteceu? Não, mas eu preciso saber, agora eu não posso ir embora.
né? Quem nunca colocou aquela série lá, ficou assistindo, aí acaba o episódio e fala, vamos dormir. Fala, vamos dormir. Você tá maluco? Neste momento... Como eu vou dormir sem saber o que o moço vai fazer? Impossível. Vamos lá, eu preciso viver essa vida, né? E justamente esse conteúdo emocional é você colocar ali uma emoção para que a pessoa se identifique, para que ela se veja na história ou para que ela se envolva na história. Então, justamente, a proposta é ser uma comédia, então tem que ser algo que faça as pessoas rirem, né? Claro, nunca vai atingir 100%, mas para que a maioria das pessoas vejam ali. Não pode ser uma piada interna. Entendeu? Porque a piada interna só tem graça pra mim e pra Juliana. Então, eu não vou ter esse conteúdo emocional, porque esse emocional só faz parte desse contexto. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Sei lá. Entendeu. A professora Maísa está perguntando se os alunos não têm acesso ao chat. Professora Maísa, se vê com Maraísa. Maísa, Maiara e Maraísa. Desde o ano passado, os alunos não têm acesso a esse chat que a gente chama de chatão, que é o grande. Chatinho. Tem um chatinho, é o qual ele se comunica com a senhora. E a senhora pega as respostas dele lá desse chatinho e expõe aqui para que a gente possa se comunicar com todos. Tá bom? Vamos lá. O quarto, o poder da voz. A voz do narrador dá vida à história e ajuda ao público a compreender. Então, é aquela coisa assim, tipo, eu vou determinar de que maneira, de que forma, como eu vou expor essa narração, Fabi. E aí é muito importante a gente entender que a gente precisa dar um tom para nossa história. Principalmente se ela é falada. Tipo, eu tô aqui, aí eu falo, eu vou contar uma história triste. Eu falo, então, aí ele foi lá e aí ele morreu. Tipo, não. Mas né? não morreu feliz? Morreu feliz. Como assim? Então, você também tem que entender que o narrador, ele tem um papel importante. Ele pode ser em primeira pessoa, tá? Sempre bom lembrar. Você pode estar contando uma história sua em primeira pessoa. Então, eu fui à padaria, eu fiz tal coisa. Ele pode ser em terceira pessoa, você contando, né? Mas tem que ficar muito claro quem é que está contando a história, quem é que está puxando, né, essa linha de pensamento. E se troca de narrador, que fique claro, eu estava puxando a história até aqui, a partir daqui quem puxa é a Juliana. Exatamente. E aí eu puxando uma história aqui, eu quero mandar um beijo para a professora, eu reconheci, ó, Denise Colombo, que é a professora, botou saudade de Ju, eu vi saudade de Ju, eu falei, meu, que saudade de Ju, quem que tá com saudade? Denise Colombo foi a professora lá que trabalhou comigo no Gastão Ramos, professora de português. Então é uma honra estar aqui falando de um tema que tem tudo a ligação ali com a língua portuguesa, para uma professora topezeira. Exato. Se a gente vai passando muita vergonha, avisa aqui discretamente no chat. Manda uma mensagem no WhatsApp, Denise, assim, tipo, Ju! Avisa discreto. Vamos lá. O quinto, galerinha, fundo musical. Amo. É o elemento que embeleza e dá suporte à narrativa digital. Não é obrigatório. Não é obrigatório, mas fica bonitinho, Fabi. Mas dá um... Então. Tá, cadê aquela música que vocês estavam colocando antes de começar? E aquele, como que tava, que ia sair a nave Xuxa? Claro, se a gente não for processado pela música, né? Se a música tiver direitos autorais livres, tem direitos autorais livres essa música? Não, a do começo antes, da nave da Xuxa. Antes de começar a aula. De ambientação, mas aí, Lê, se a gente for ser processado, melhor deixa. Não dá? Então deixa, então esquece. Mas, ó, a gente vai fazer aqui um exemplo. Tem muitas histórias que ficam marcadas pela trilha sonora. É só a gente pensar que, por exemplo, o filme Tubarão, quando vem aquela música tan, 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 já vem direto na sua cabeça, né? A imagem do tubarão, a imagem de água. Então, muitas vezes, o fundo musical dá um suporte e dá uma cara àquela narrativa. E que fica ali marcado aquela música sendo daquele momento. Eu mandei para vocês esses dias uma música de algo que a gente se emociona, que toca a música, você já lembra de umas cenas. Qual foi do filme? Qual foi o filme? Você me mandou esse dia? Mandei. Um pessoal cantando na rua, assim, tipo... Meio do Rei Leão. Nossa, dá até... Até arrepiou. A música do Rei Leão, você já... essa música. Aí, ó. Mistério, suspense, alienígenas. Qual vai ser agora o sexto? Bora pro sexto. Economia. É a utilização de pouca informação a cada slide para não cansar o público. Então, se a gente pensar em algo, como a gente faz aqui na aula, que tem os PPTs, que são os slides, se eu colocar 30 slides, primeiro que não vai dar tempo, segundo, que vai ficar cansativo uma hora. Então, a gente tem cuidado para a história não ser muito longa. Tem um nome que a gente dá para isso que a gente prolixa.
né, prolixa, aquela pessoa que ela vai te contar, fui na padaria, mas ela fica assim, eu fui na padaria, mas a padaria, eu vou te falar, a padaria fica na esquina e tava lá o João. Tava o João e o Fernando e o Rodrigo. Cansei. Você não sabe quem é essas pessoas, não tem contexto, né? Então, justamente, é você economizar para prender a atenção e não ficar aquele bagulho maçante que você olha e fala, misericórdia, quando ele vai chegar lá? Só Deus sabe. 3 dias e 3 noites depois. E aí a gente tem o 7º, Fabiana. Fala essa palavra em inglês. Pacing. Pacing, porque nós somos poliglota. Poliglota. Ritmo e entonação. É o ritmo da história e a forma com que ela é contínua. Rapidamente ou lentamente. Eu ia falar contada. Eu li contada, depois eu li contínua, mas é contínua. É isso, mas basicamente a gente tem ideia assim, numa cena de ação, sei lá, Transformers, Duro de Matar, não sei. Você vê os filmes, na hora da ação, é pô, pá, cenas ali, e vai jogando cena na sua cara, tudo acontece muito rápido, porque justamente o tempo que você conta a história também te dá a sensação. Então, se você tá numa história dramática, romântica, tem aquele arrastado, né, e aí, ele foi até lá e encontrou com ela. E aí você fala, ah, que lindo! Entendeu? Agora, imagina numa cena de ação. E aí, ele foi lá e o Godzilla pulou em cima do King Kong. Acabou, tipo. Só que não. Você tem que colocar. Então, aí o Godzilla pulou em cima do King Kong, pô, pai, e é isso. Então, o pacing é você dar o ritmo da história para justamente, né, você, nesse ritmo, você já passa a ideia pro leitor. Se é, tipo, é emocionante, rápido, ou se é algo, tipo, lento, emocionante. Então, você precisa levar em consideração esses 7 pontos. Mas ainda tem mais algumas informações. Uma narrativa digital é constituída por 2 ordens de elementos que se articulam de maneira harmoniosa e complementar. Gente, acabou, vai. Como que o menino fez agora aqui do nosso intérprete de livro? Ele não fez, ele só fingiu que você não fez nada. Número 1. Um conjunto de imagens fixas, fotos, grafismos, banda visual. Número 2, um conjunto de sons, palavras, músicas, ruídos, silêncio, banda sonora. As narrativas digitais estão presentes no nosso cotidiano, nos livros, na rádio, na TV, nos vídeos, nas redes sociais e em diversos ambientes. Que foi o que a Fabiana falou, né? Vários youtubers são youtubers porque contam histórias. Exato, né? Então você tem essa questão da história e é muito importante que as coisas se comuniquem, né? Você não pode colocar uma trilha sonora nada a ver com o que está acontecendo, a não ser se o seu propósito é justamente mostrar essa diferença. Então tem, tipo, uma luta gigantesca e tá passando a música do Chaves. E aí, tipo, é a questão do alívio cômico. Então, é sempre ter noção de que as coisas têm que fazer sentido juntas, né? Não pode botar uma música romântica com uma cena de, sei lá, alguém jantando e tá tocando Only You. E aí a pessoa tá, tipo, comendo um hambúrguer. A não ser que aquilo faça sentido pra cena. Exatamente. Tem que estar tudo ligado. Ué, o que tá acontecendo? Exatamente. A ligação é importante, além do começo, meio e fim da história. Mas contar história sempre esteve presente no comportamento humano. As histórias podem ter vários focos. Histórias que tratam de um acontecimento da humanidade, histórias de ficção, histórias da vida. Enfim, podemos contar várias histórias. Mas, para contar uma história, é preciso pensar sobre o que vamos falar. É possível contar história escolhendo diferentes estratégias e recursos. Fabi, vamos pedir para os nossos estudantes já começarem nesse momento a realizar aí o seu protagonismo pensando num tema para a sua história. Exato. É importante quando a gente fala sobre isso, assim, histórias, a gente fica falando, história. Fofoca é história, entendeu? De quando você está falando da vida dos outros, é história. Então, o que a gente tem que entender a gente precisa saber quem está recebendo essa história, né? Então, existem histórias que a gente conta para os amigos, existem histórias que você vai contar para o seu chefe, né? Você não vai chegar para o seu chefe e falar, mano, você não acredita. Ontem, eu estava no meu sofá e aí eu derrubei Coca-Cola no meu sofá inteiro. E aí o seu chefe vai olhar para você e fala, e o que isso tem a ver? O que eu tenho a ver com isso? Tipo, você é idiota. Mentira, não vai falar isso. Mas, assim, mas é uma coisa que eu falo, Juliana, mano, você não acredita que eu fiz ontem. Não acredita. Derrubei, teve gerente no sofá.
Então, a ideia é justamente entender qual é o seu público, para quem você está contando a história, para decidir como ela vai ser, né? Se ela vai ser mais formal, você está contando, por exemplo, o canal do... Ai, esqueci. Do Castanhari. Ele, quando está falando de assuntos sérios, você vê que ele não coloca tanta piada, ele vai falando num ritmo mais sério, porque ele está contando um assunto sério. Quando você pega vídeos onde a ideia é ser descontraído, ser ali divertido, vai rolar piada, vai rolar meme. Então, é entender qual é o foco, para quem você está contando essa história e como você quer contar essa história. Exatamente. E além do foco, a gente também tem diversas maneiras de contar essa história, que pode ser pelo texto, gravando podcast, por meio de imagens, encenando por meio de um ato, né, teatral. Isso é legal. O importante é você usar a criatividade, mas é preciso tomar cuidado com 3 pontos aí, gente, ó. O começo, o meio e o fim. Então, o começo, quem são os personagens? Quem será o herói, caso tenha? O personagem principal, o problema a ser resolvido. No meio, nós vamos tratar do desenvolvimento da história. Para se tornar atrativa, aqui as complicações aumentam, criando uma expectativa no eleitor. No fim, é a crise final. É o auge da história, onde o personagem principal precisa tomar uma decisão e então se apresenta a resolução, que pode ter um final feliz, inesperado ou deixar uma dúvida para o leitor. Nesse caso aqui da nossa aula, Fabiana, a gente gostaria que vocês fizessem em torno de uma storytelling, ou seja, de uma narrativa digital por meio digital. Por isso, pensando nisso, Fabi, a gente vai propor a nossa atividade complementar. Então, vai aparecer aí na tela. Se você fosse contar uma história para o amigo, qual tema seria, né? E conta essa história pra gente, né? Marca a gente ali nos Instagrams, que a gente é fina, a gente é chique, plugada, entendeu? No hashtag eu no CMSP. E lembrando, é aquilo. Não adianta, como a Ju falou no começo da história, você falar, então, o Felipe estava ali. Tá, mas quem é Felipe? Né? O começo da história é sempre introduzir, deixar claro o que está acontecendo, onde está se passando, foi de dia, foi de noite, foi no seu bairro, onde isso aconteceu, no meio o desenvolvimento da história e o fim. Foca aqui, ó. O fim é muito importante. Porque não vai ser aquelas histórias que você fala assim, meu Deus, o que vai acontecer no final? Meu Deus, o que vai acontecer? Fala, é isso. Então, mas a gente pode até ter uma situação onde não tem fim, porque é uma série. A gente não tá querendo uma série aqui, tá? Pode ter, às vezes, o gostinho de quero mais. Mas entenda, essa história não pode acabar do nada. Tipo, eu não consegui pensar num exemplo muito bom. Muito bom. Então, quando você não pensa, vai pensando aí enquanto eu vou falando isso aqui, Fabi. Nesse material que ele vai enviar pra gente, ali através que vai postar na sua rede social, nós gostaríamos de algo que tivesse realmente um final real, Fabiana. É o que eu tava pensando assim. Você fala assim, então, a história é andei de carro. E? Bolinhas. Tá, e aí? O que aconteceu? Você chegou onde você precisava chegar? Não chegou? Se perdeu no meio do caminho? Então, é muito importante que você tenha essa finalização. Ou, se for para deixar no ar, é para deixar pro ar para ter parte 2, entendeu? Não é só, tipo, joguei a informação. Pega no ar, né? Então, sempre lembrando, começo, meio e fim, mega importante. Eu não entendi aqui o professor Edivaldo. Ele não contou a história por completo. Penúltimo e últimos slides, por favor, pois não estão colocando no repositório. Professor, não é que ninguém quer colocar no repositório. Tá dando um BOzinho aí, viu? Tá dando um problema. E não são competências nossas, né, Fabiana? A gente recebe a habilidade, a gente prepara a aula e vem aqui e ministra. Daí pra frente, existe uma equipe que sobe essas aulas no repositório, porém, tá com um bug. Então, já que a gente está falando de aula de tecnologia, aprendam. Tecnologia dá o quê? Bug. É isso. Então, bugou, o SED bugou, entre outras coisas. Então, o repositório também entrou nessa dança muito louca. Mas vai regularizar. Mas será vai dar bom, vai dar bom. Será que ele quer que eu coloque isso aqui de volta? É isso aqui, professor, que o senhor coloque para tirar um print? Será? Eu entendi. Acredito que seja isso, se eu conseguir ajudar. Só se não for. E, ó, a gente até finaliza aí, volta lá, Ju. Qual parte? Aqui? Volta. Esse. Então, a gente volta, já que a gente já voltou aqui, lembrando, você pode contar a história escrevendo um texto, né? A gente vê bastante no Tumblr, tipo, fanfics e coisas do tipo. Gravando um podcast contando por meio de imagens, tipo, fazendo aquelas ilustraçõezinhas, encenando, né? Fazendo ali um teatrinho maravilhoso. E você pode só fazer um vídeo contando a história, tipo, vlogueira, entendeu? Chiquérrimo. E é isso. Conte sua história da maneira que você quiser e marca a gente, entendeu? E aí a gente
vai repassando essas histórias maravilhosas. Ó, o professor Marcelo perguntou quando vai normalizar. Pro, a gente não tem esse... Nós aqui, ó, a gente só monta a aula e ministra a aula. A gente não tem acesso. Coloca o desafio de novo. Ah, o desafio? Ou não. Não, não dá, acabou. Acabou. Mas, gente, obrigada. Mas o desafio é contar a história para um amigo. Aí. É isso. O desafio, conta uma história que você contaria para um amigo. Real, conta para nós. Real ou fictícia? Mas conta para nós. Conta para nós. Então, QR Code na tela, não esqueça de avaliar a aula e a gente se vê nas próximas aulas. Isso, Fabiana. Coração? Sucesso. Coração, vamos de coração. Sobe o coração. Subiu o coração. Ótimo final de semana. Verdade, gente. Sextou. Beijos.